Olá, queridos, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É uma alegria poder estar aqui com você nesta oportunidade, onde vamos iniciar um novo trimestre, um novo tema de estudo da Palavra de Deus, e nós temos a alegria de poder chegar até você com o ensino das nossas lições bíblicas, e neste momento nós queremos aproveitar para lhe saudar com a paz do Senhor, desejar a todos os irmãos um feliz ano novo, um feliz 2025 e dizer da nossa alegria de poder estar iniciando um trimestre num tema tão relevante para a nossa fé, que é o tema do nosso trimestre em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. E hoje nós temos a primeira lição do nosso trimestre, onde nós queremos compartilhar com você sobre o tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós vamos ver nesta lição que toda heresia, todo falso ensino tem um potencial danoso para a nossa fé, mas também para a vida em comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque causam divisões, dissensões, criam facções dentro de um mesmo grupo, e isto não é benéfico para a nossa fé, nem para a obra de Deus. Por isso que nós precisamos estudar sobre isso e estarmos atentos a estes ensinos que distorcem a palavra do Senhor, para que nós possamos combatê-los. Vamos ao nosso texto áureo da nossa lição, que está aqui na nossa revista Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta expressão, batalha da fé, é o que vai nortear todo o nosso estudo ao longo destes 3 meses. E observe que Judas entende a necessidade de orientar os irmãos a batalhar pela sua fé. E por isso que nós vamos estudar sobre isso. Nossa verdade prática é também a primeira frase da introdução desta lição, diz que as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. E esta palavra distorcem tem que ficar gravada nos nossos corações para este estudo, porque nós vamos ver que nem sempre uma heresia vai negar uma doutrina bíblica. Muitas vezes ela vai distorcer, apresentar ela de forma distorcida, contrariando a essência do que a palavra de Deus nos ensina. A nossa leitura bíblica em classe, ela está concentrada em 3 textos da palavra de Deus, Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, e a segunda carta de Pedro, os versículos 1 a 3. Está o texto para que os irmãos possam fazer leitura. Nós já vamos comentar sobre estes textos aqui, e então vamos logo para a nossa introdução. Já lemos aqui a primeira frase, que é também a nossa verdade prática. Agora é importante nós podermos enfatizar que a introdução já apresenta o problema das heresias, dizendo que elas criam problemas para as igrejas e as famílias. Quantas famílias divididas, quantas famílias sofrendo os danos de ter insistido em um ensino falso, em um ensino distorcido da palavra de Deus. E as igrejas ainda com muito mais impacto pela grandeza do número de pessoas envolvidas quando um falso ensino é ministrado. Agora precisamos lembrar, e a nossa introdução já fala sobre isso, que as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos. Então observe, irmãos, que
nós estamos falando de coisas que sempre voltam a aparecer no nosso meio, doutrinas, ensinos que distorcem os princípios bíblicos e tentam criar uma adaptação para o contexto do momento que nós vivemos, e elas sempre aparecem, obviamente, com a roupagem da atualidade ou da contemporaneidade. Isto é, dependendo do tempo que a igreja está vivendo, essas falsas doutrinas, essas heresias, vão se apresentar com o contexto relacionado a este tempo. Isto é importante para que nós possamos ter como norte que nós não vamos falar sobre coisas que nunca se ouviu falar antes. Pelo contrário, desde o início da igreja, essas falsas doutrinas, estas heresias, se apresentam e tentam corromper a nossa fé. Por isso a importância de nós estarmos preparados para defender a nossa fé e combater estes falsos ensinos. Nossa lição está estruturada em 3 tópicos e nós vamos poder passar por cada um deles. O tópico 1 fala sobre as ameaças dos lobos vorazes. E nós vamos entender aqui que o texto que embasa esta visão é o capítulo 20 de Atos, que está na nossa leitura bíblica em classe. Ali no capítulo 20, nós vamos ver Paulo chegando em Mileto, e quando ele chega em Mileto, ele manda buscar os pastores, que são os anciãos na versão bíblica. Não é a palavra ancião ou bispo, se refere aos pastores que estão em Éfeso, que lideram a igreja em Éfeso. E ele manda buscar este grupo de servos de Deus para transmitir-lhes uma última instrução, porque nós entendemos pela leitura bíblica que depois desta mensagem ministrada por Paulo a estes pastores, ele iria para Jerusalém e iniciaria sua jornada nas prisões e não mais os veria pessoalmente. Então ele tem o cuidado de chamar esses irmãos para instruí-los de forma praticamente como uma mensagem de despedida. E é isso que esse contexto que está aqui no ponto 1, né, que fala sobre os cuidados pastorais, e há uma ênfase grande e importante que diz que a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, com vistas a esta verdade, nós vamos também lembrar que muitos que se dizem pastores não cumprem essa função bíblica e acabam sendo instrumentos do próprio inimigo para disseminar no coração de muitas pessoas inocentes, ingênuas, desconhecidas da palavra, ensinos falsos sem nenhuma base bíblica. E nós vamos ver aqui que o discurso de Paulo, se os irmãos puderem depois ler na sua Bíblia, capítulo 20 de Atos, a partir do verso 17 até o 35, nós vamos ver esse discurso de despedida do apóstolo Paulo. E ele faz uma reflexão do passado, nos versos de número 17 a 21, inclusive ele fala, vós bem sabeis, no versículo 18, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Ele está olhando para o seu passado e falando de como foi a sua conduta, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele resgata como foi a sua conduta ao longo desse tempo, uma conduta que agradava ao Senhor, que glorificava o nome do Senhor, numa perspectiva do que aconteceu no passado. Depois, a partir do versículo 22, nós vamos ver ele trazendo uma abordagem do momento presente que eles estão vivendo. E o versículo-chave aqui desta sessão, do 22 ao 27, é o versículo 24, onde ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que ele se compara a algumas figuras para interpretar a sua própria vida. Ele fala sobre o exemplo de um contador que fez um balanço da vida e viu que Jesus era mais importante, por isso que ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, ou seja, depois de pesar todas as coisas, o mais importante é o Senhor Jesus Cristo e cumprir o ministério que ele me confiou. Ele fala também sobre a figura de um atleta, de um corredor, e ele vai dizer, contanto que eu cumpra
com alegria minha carreira, a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Então nós vamos lembrar, quando nós falamos e encontramos essa figura de um atleta, de um corredor, dele também escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2 e verso de número 15, que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. E no verso 15 ele diz, e aquele que corre, o atleta que compete na competição, só é honrado se competir legitimamente. Outra vez ele está dando a ênfase para a sua conduta, a necessidade de nós sermos fiéis. Ele ainda vai dizer, da figura aqui de um despenseiro. Por que despenseiro? Porque ele diz, o ministério que eu tenho, eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou cumprindo um ministério que não é meu. Ele foi me confiado por graça, bondade e misericórdia. O despenseiro é essa pessoa que tem acesso à dispensa do seu Senhor, administra algo que não é seu e o faz com vistas a honrar o seu Senhor. E aí nós vamos lembrar também que o mesmo apóstolo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 2, que o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Então, outra vez estamos falando sobre fidelidade e conduta. Já vou explicar para os irmãos por que esta ênfase tão grande em conduta, em porte, em comportamento, porque isso tem total relação com a defesa da nossa fé. Ele ainda vai falar sobre ser uma testemunha, dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus, e ele vai falar sobre ser um arauto. Um arauto fala aquilo que o rei lhe ordena que ele fale, porque ele diz no versículo 25 que ele passou pregando por todas as partes o reino de Deus. Observe então que Paulo, ao fazer esta análise do seu momento presente, com estas figuras que nós mencionamos aqui, e que os irmãos vão poder explorar na ministração dessa lição na sua igreja, na sua congregação, ele vai então, a partir do versículo 28, entrar em uma perspectiva futura, que é onde está o ponto de vista da nossa lição. No verso 28, ele diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispos, pastores, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E o verso 29, a problemática do que Paulo está vendo para o tempo futuro. Ele diz, porque eu sei isso, que depois da minha partida, ponto 2 do tópico 1, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então aqui nós vamos ver, no segundo ponto deste primeiro tópico, que Paulo olha para os tempos que vão vir depois da sua morte, depois da sua partida, e ele identifica os falsos doutrinadores, que são aqui denominados como lobos cruéis ou lobos vorazes. E nós vamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo já havia falado sobre isso. Se os irmãos observarem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus mesmo fala, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o que Jesus está nos ensinando é que esses lobos cruéis, esses lobos vorazes que Paulo refere no seu discurso de despedida aos pastores de Éfeso, são, na verdade, falsos profetas. Quando nós olhamos aqui a expressão falso profeta no original, nós temos duas palavras, que é pseudes, que é o falso, ou enganador, também na tradução, e profetes, que pode ser tanto o profeta, aquele que prevê coisas que vão acontecer, como também aquele que ministra a vontade de Deus ao coração dos ouvintes, que ensina os ouvintes sobre a vontade do Senhor. Então, aqui, falso profeta é um ensinador que engana, um ensinador que distorce a palavra de Deus, seja pelos seus próprios anseios ou para atender os anseios e objetivos e intenções
de outrem. E a grande questão é de onde surgem os falsos mestres, de onde surgem esses falsos ensinadores. Então a nossa lição aqui no ponto 3 vai dizer que os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja. No discurso de Paulo, ele disse: vão surgir dentre vós mesmos. São pessoas que estão entre nós, que negam a eficácia, que negam a supremacia, que negam a inspiração da Bíblia Sagrada. Então, é daí que surgem esses falsos ensinadores. É do meio da própria igreja. Pessoas com ideias fora da vontade do Senhor, pessoas que tentam criar suas próprias teorias sem a inspiração do Espírito Santo na leitura, no entendimento e na ministração do ensino da palavra do Senhor. Observe que a nossa lição vai dizer que tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. E isso é um grande engano, porque o evangelho nunca precisa ser atualizado. Há uma frase que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Agora, muitas pessoas entendem que a Bíblia, recentemente ouvimos esta frase, precisa ser atualizada nos seus ensinos. Isto é uma heresia, já vamos falar sobre isso, porque distorce um princípio fundamental da palavra de Deus. Então, o anseio por adaptar a mensagem ao nosso momento, à contemporaneidade, aos anseios da sociedade que nós fazemos parte, faz com que muitos ensinadores se tornem falsos ensinadores e ministrem doutrinas que distorcem a palavra de Deus. Então nós vamos para o segundo tópico, que aborda exatamente a necessidade, em vista da realidade desses lobos cruéis, desses falsos profetas, enganadores, nós estarmos preparados para defender a nossa fé. E aqui nós temos então o que é apologética. E apologética nada mais é do que a defesa lógica e racional da fé cristã em suas práticas e de suas práticas doutrinárias. Isto é, estamos falando aqui de uma disciplina teológica que diz respeito a nós podermos estar preparados para fazer uma defesa daquilo que nós cremos. Cremos exclusivamente na palavra de Deus tal como ela é. Portanto, a defesa da nossa fé é a defesa da palavra de Deus. Então, esse termo, apologética, ele vai mostrar, está aqui na nossa lição, que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Observe que a experiência cristã não é só uma experiência sobrenatural, não é só uma experiência transcendental. A experiência cristã também é uma experiência que envolve a racionalidade, o intelecto e a nossa consciência. Nós vamos ver aqui que esta defesa da fé, ela está pautada no uso do nosso intelecto. Então nós estamos falando que Deus não tira a razão de ninguém. Algumas pessoas acreditam que ao se entregar ao Senhor, elas perdem a razão, perdem a consciência. Quando alguém diz, quando o Espírito vem, eu perco a consciência, isto não é o Espírito Santo. Deus, quando age na nossa vida, ele age na nossa mente, no nosso intelecto. E, obviamente, isso envolve as nossas emoções, porque nós somos seres emocionais. Então, nós precisamos entender que a realidade do Evangelho, e aqui o primeiro ponto desse segundo tópico fala sobre isso, né? Amar a Deus por completo envolve o corpo, as emoções e o intelecto. Ou seja, a realidade do Evangelho envolve o nosso corpo, as nossas emoções e o nosso intelecto. Não é só as emoções, ou não é só o nosso corpo, é o conjunto do nosso ser, incluindo a nossa razão. O mesmo apóstolo que falou aos pastores de Éfeso também dizia que nós devemos apresentar o nosso culto racional ao Senhor. Romanos capítulo 12,
versículo 1. Então, a grande pergunta é: o que é essa defesa de fé? Nós vamos ver que essa defesa, no versículo 16, fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Então, irmãos, aqui os irmãos precisam considerar que nós estamos falando de um primeiro motivo ou uma primeira forma de nós batalharmos e defendermos a nossa fé. Por que primeira forma? Porque vai se destacar aqui a palavra ou a expressão bom testemunho. E aí nós conectamos com o discurso de Paulo aos pastores de Éfeso. Ele fez questão de enfatizar por várias vezes a sua conduta. Vocês bem sabem como me portei diante de vós desde que cheguei. Vocês bem sabem que eu estou aqui cumprindo com fidelidade um ministério que eu recebi do Senhor, como um dispenseiro que precisa ser encontrado fiel, como um corredor que corre legitimamente. Por que isso é importante? Porque às vezes nós podemos estar preparados intelectualmente para dar razão da nossa fé, justificar nossa fé, mas nós precisamos lembrar que, em primeira instância, é o nosso testemunho que testifica da fé que nós temos no Senhor e que nós cremos na palavra de Deus tal e qual ela está posta. Porque não adianta nada eu ter um bom discurso, eu ter boas justificativas, bons argumentos para defender a minha fé de forma teórica, mas na prática viver em desacordo com aquilo que eu professo. Então o testemunho é a primeira forma de defender a nossa fé. Um bom testemunho que glorifica o nome do Senhor. Agora, o pastor Ezequias Soares, que é o autor da nossa lição, vai ainda dizer aqui neste ponto que não parece ser esse o caso quando Pedro está falando aqui. Ou seja, Pedro vai além. Ele também está falando sobre dar a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. E aí, outra vez, vamos ter aqui uma palavra importante para nós, que é doutrina. E aqui está a segunda forma de nós fazermos a defesa da nossa fé. É nós estarmos preparados, instruídos na doutrina para responder quando a doutrina é distorcida, é negada ou é questionada. E isso envolve um preparo intelectual. Aqui não estamos falando mais de caráter, estamos falando sobre preparo intelectual teológico. Então, observe que doutrina nada mais é do que o conjunto de ensinos fundamentais da palavra de Deus que regem a nossa vida. Então, a Bíblia está repleta de muitas doutrinas. Nós precisamos conhecê-las, precisamos saber como elas são apresentadas na Bíblia, crer na Bíblia tal como ela é, e então estar prontos para argumentar, para justificar esta fé que nós temos na doutrina, ou seja, na palavra. Importante nós fazermos aqui uma diferença, e os irmãos que vão ministrar esta lição neste próximo domingo vão precisar fazer isso com a sua turma. Diferenciar, sem entrar em detalhes, doutrina de costumes. Dar luz que o costume é algo que faz parte da organização, da instituição para o bom funcionamento. Mas a doutrina, ela é a palavra de Deus. O costume pode mudar de uma denominação para outra. Agora, a palavra de Deus não pode mudar. A palavra de Deus tem que ser como ela é. E muitas vezes nós estamos querendo defender e batalhar pelos nossos costumes e não pela doutrina. E isto é um erro, porque o costume ele é algo que vem do homem para o bom funcionamento da vida em comunhão. A doutrina vem de Deus para a nossa salvação e edificação da nossa fé. Então vamos em frente aqui, e aí a pergunta da nossa lição é: por que devemos combater as heresias? Por que fazer uma defesa da nossa fé? Observe que a primeira resposta é para a defesa própria.
nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé, para batalhar pela nossa fé, porque nós estamos cercados de muitos ensinos que distorcem a palavra de Deus, ou seja, heresias. E nós não podemos sucumbir nem abraçar uma heresia. Então, para nossa defesa, nós devemos estar preparados intelectualmente na palavra de Deus para dar a razão da nossa fé e também batalhar por ela. Em segundo lugar, precisamos combater as heresias para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Isso é extremamente importante. Muitas pessoas, está aqui na nossa lição, não é? São sinceras e buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Ou seja, pessoas que não têm um entendimento bíblico, daqui a pouco entraram dentro de uma igreja e estão sendo instruídas de forma em desacordo com a palavra de Deus, mas são pessoas sinceras, que não estão aceitando este ensino porque é confortável para si, mas simplesmente porque não conhecem ainda a Bíblia tal qual ela é. Então nós precisamos ajudar essas pessoas na compreensão da sua própria fé. Mas há uma ênfase de Pedro aqui no texto que diz que esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa, com argumentos e fundamentação bíblica. Ou seja, irmãos, cristãos que entram em discussões sobre a palavra de Deus não são agressivos, não ofendem ninguém, não ferem as pessoas, não gritam, não xingam. Por quê? Porque a própria Bíblia diz: quando você for defender a doutrina, faça isso de forma amorosa, com um coração respeitoso. E olha o detalhe que diz aqui: nos domínios do Espírito Santo. Observe outra vez que Deus não tira a consciência de ninguém. Alguém que diga, repito, quando o Espírito vem sobre mim, me enche, me toma, eu perco a consciência, não é o Espírito Santo que está se apoderando de você. Porque quando o Espírito está em nós, nós permanecemos nos plenos domínios da nossa capacidade intelectual, sob a influência do Espírito, mas ainda assim conscientes de tudo que está acontecendo, do que estamos vivendo e falando. E aí nós vamos entrar no terceiro e último tópico, para encerrar aqui a nossa meditação, que é o que são as heresias. Essa é a grande questão, porque isso vai dar luz para tudo que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, heresias é uma palavra que vem do original grego haireses, que significa tanto seitas quanto heresias. Agora observe que aqui na nossa lição há uma ênfase que o cristianismo também foi chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Observe que seita é todo tipo de ideia que contraria um padrão já estabelecido. Hoje esse termo se tornou um termo pejorativo. Quando se ouve seita, já pensa em algo ruim, negativo. Por quê? Porque nós temos o Evangelho já estabelecido. Na época da igreja primitiva, os judeus tinham uma lei e se fiavam na lei para sua conduta, e muitos, ainda como os fariseus, criaram padrões e criaram condutas que estavam além da lei e impunham isso de forma incisiva sobre as pessoas, e eles tinham isso de forma muito estabelecida. Quando Jesus chegou, trazendo a graça, anunciando boas novas de salvação e instaurando o evangelho na terra, eles entenderam o evangelho como uma seita. Nós entendemos pela palavra de Deus que o evangelho é a verdade de Deus. E, portanto, que uma vez que o evangelho esteja estabelecido, qualquer levante de ideia, filosofia, doutrina que seja contrário ao evangelho, forma-se então uma seita, porque contraria um padrão estabelecido, e esse padrão é a palavra de Deus. Agora observe que haireses é uma palavra que também aparece com o sentido de partido, espírito sectário, faccioso. Por isso que o tema da nossa lição é quando as heresias atacam
né, e comprometem a unidade da igreja. Por quê? Porque Haireses também é o espírito faccioso. E aqui na nossa lição, há o exemplo dos saduceus e fariseus. Dois grupos dentro de um mesmo grupo religioso, não é? Que formavam facções dentro do judaísmo. Então, os saduceus, por exemplo, negavam a ressurreição dos mortos. E os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Estavam divididos entre si nas suas ideias. E, portanto, aqui a gente vê um espírito de haireses, heresia, né, de divisão. E é isso que acontece quando surge uma heresia dentro da igreja. Há uma divisão, há um espírito de facção. Se criam grupos que se opõem entre si. Agora, precisamos lembrar também que muitas questões da Bíblia Sagrada, elas não são claras no que diz respeito a ideias secundárias ou terciárias. Por que isso, irmão William? Porque dentro de um conceito de triagem teológica, nós temos questões que são primárias. O que são questões primárias? Aquelas fundamentais, doutrinas fundamentais, que quando nós olhamos para a Bíblia são essenciais para a nossa salvação e para referendar a divindade do Senhor. Então observe que aqui no último ponto desse terceiro tópico fala que as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã. E aí ele vai até mencionar aqui, né, no que diz respeito a Deus, ou seja, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, ou seja, a sua natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. Citei antes alguém que diz que a palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser atualizada. Isso é uma heresia. Distorce um princípio fundamental da palavra de Deus, que é a infalibilidade da Bíblia, das Escrituras. Então, dentro desse conceito de triagem teológica, nós vamos ver que essas questões, elas são essenciais à nossa salvação, está aqui, a nossa salvação e a divindade do Senhor. E, portanto, são questões primárias da palavra de Deus. E o mais lindo é que essas questões primárias não geram dúvidas, não são passivas de discussão. A Trindade está declarada na Bíblia. É uma doutrina primária, fundamental, essencial para a nossa salvação. Alguém que negue a doutrina da Trindade está comprometendo a sua salvação, e alguém que prega uma doutrina diferente, como os unicistas, por exemplo, estão levando pessoas a perderem a sua salvação, por conta de não crerem na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, observe que dentro desse conceito de triagem teológica, essas questões vão ser fundamentais, essenciais e não vai ter margem na Bíblia para discussão. Mas existem questões que são secundárias, terciárias ou até quaternárias dentro desse conceito, e muitas vezes essas questões geram um erro teológico, não necessariamente uma heresia. O que seria um erro teológico? Recentemente surgiu uma discussão aí de dois pastores sobre ter tristeza ou não no tribunal de Cristo. E eu não estou aqui para dar a minha opinião, mas alguma destas visões, a que diz sim ou a que diz não, está equivocada. E nós vamos ver que quem está equivocado não está criando um problema para a salvação de ninguém, não é? Mas essa pessoa está cometendo um erro teológico. Então, há uma diferença entre erro teológico e heresia. Heresia vai causar a perdição das pessoas. Por isso que Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 2, esse termo, heresias de perdição. E são essas heresias que são danosas e que precisam ser combatidas. Às vezes nós estamos discutindo questões teológicas quaternárias, que nem sei se dá para chamar de questões teológicas. O que seria uma questão quaternária? Pode ter bateria ou não no culto? Pode ter a parede preta ou branca? Isso é uma questão quaternária. E às vezes, ou seja, no nível de prioridade está em último lugar. Por quê? Porque não vai mudar a salvação de ninguém. Agora, às vezes, nós estamos discutindo essas questões e deixando de discutir questões essenciais da nossa fé. Por isso que nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé em todo tempo
E a palavra de Deus, não é, vai enfatizar esta verdade. A nossa conclusão diz que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram que essa luta é uma luta acirrada contra as falsas doutrinas. Nós não podemos baixar a guarda. Nós somos uma geração muito tolerante e não podemos tolerar a distorção da palavra de Deus. Não estou falando sobre desrespeito, não estou falando sobre agressividade. Estou falando sobre defender a nossa fé que é fundamentada na Bíblia Sagrada. É, pois, tarefa da igreja atual, eu e você que estamos aqui hoje, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como textuário da nossa lição. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Tem pessoas se preparando para contrariar a Bíblia. Tem pessoas estudando para distorcer a Bíblia. E nós que somos, não é, os agentes da verdade, muitas vezes estamos relaxando no nosso preparo, no nosso ensino. Então, o nosso convite é: venha para a Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre é fundamental para o tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e edificar e fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.